Olá pessoal, eu sou o apóstolo Josué Santos, passando por aqui para fazer mais um vídeo que vai edificar tremendamente a sua vida. Pessoal, o tema de hoje é tremendo: equilíbrio emocional. E isso vai ser importante. Vamos falar de 3 temas que vai impactar as nossas vidas. Primeiro, o chamado. Segundo, desafio. E terceiro, sucesso. Chamado, desafio e sucesso. Essas 3 áreas vão impactar você. Então, faz aí a sua inscrição, dá o seu like, participe conosco e que Deus te abençoe. Bom pessoal, vamos falar então do nosso vídeo de hoje com o tema equilíbrio. E isso é algo que nós precisamos ter nesses dias, porque a humanidade está no seu emocional no topo. Ou seja, muita gente está ficando desequilibrada. E nesse tempo é importante que você tenha equilíbrio emocional em todas as áreas da sua vida. Essa função do equilíbrio pode te levar ao sucesso tremendamente, tá bom? Então eu quero pegar aqui o exemplo de Davi, que vai passar por essas 3 coisas e vai precisar ter equilíbrio. Então a primeira coisa é o chamado dele. Ele foi chamado para ser rei. Então 1 Samuel 16, 12 e 13 vai falar do chamado, né? Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo, de formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que tremendo isso. Você conhece a história? É um menino que vai ser ungido rei de Israel. Ele é chamado para uma reunião. Então, a importância do chamado. E eu quero que você entenda, você tem um chamado de Deus na tua vida. O que você está vivendo hoje não é a realidade daquilo que Deus já preparou para você. Então, muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida vai tentar mostrar para nós que nós não somos capazes de muitas coisas. E Deus está dizendo que sim, se Ele te chamou. E como funciona, apóstolo, o chamado? O chamado é o seguinte: se você está nesse mundo, é porque Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida, senão você não estaria aqui. Então, pensa no que eu estou te falando. Tenha equilíbrio emocional para responder ao teu chamado. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo: você é alguém escolhido por Deus que tem um chamado específico para fazer a diferença na sociedade onde você vive. Amém? Já tem a unção de Deus, já tem a graça de Deus, tem os dons de Deus na tua vida. Então tenha equilíbrio para que você possa lidar com os momentos que você está vivendo, tá bom? Então primeira coisa, o chamado. E eu quero declarar aqui que você tem chamado de Deus para a tua vida. E uma novidade para você: aquele que Deus chama, Ele não rejeita, Ele vai com você até o final. Beleza? Segundo ponto que nós vamos tratar aqui é o desafio. Olha que tremendo, porque todos que são chamados vão passar por processos, e esses processos envolvem desafios. Davi, ele foi chamado, mas aí ele vai passar por um desafio tremendo, talvez o maior desafio da sua vida, que é enfrentar o gigante Golias. Então 1 Samuel capítulo 17, 49 diz assim: e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Que é pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e atirou da bainha e o matou e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Olha que tremendo.
os filisteus representavam a resistência ao povo de Israel, a resistência ao povo de Deus. E aí eles têm um herói, um gigante, e o Davi é desafiado, ele se sentiu desafiado a reagir contra aquela ameaça. É isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo. Quando você se sente ameaçado, seja por qualquer coisa, Deus quer que você se sinta desafiado a fazer alguma coisa para que aquela ameaça mude, para que aquela situação acabe. Então, Davi vai fazer algo poderoso. Ele aceita esse desafio e ele vai para uma batalha impressionante, onde ele confia em Deus para vencer o desafio. E o que é mais tremendo, através da sua fé, da sua coragem, Deus dá para ele a vitória no desafio. Ele usa armas naturais, mas Deus coloca a mão sobre o que ele tem e dá para ele vitória, para derrubar uma estrutura gigante, que ninguém podia derrubar. O que eu quero que você entenda nessa palavra, não é? Que você é alguém que Deus quer usar para derrubar estruturas gigantes que foram estabelecidas nesse mundo, na sociedade que nós vivemos. Então, hoje nós não temos um gigante Golias, mas nós temos uma estrutura gigante, estrutura que governa o mundo todo. E Deus está querendo Davis, homens e mulheres que acreditem que Deus pode usar você, colocando a mão em cima daquilo que você tem de recurso natural, do seu dom, do seu chamado, e através daí fazer algo poderoso para derrubar essa estrutura. Então Deus conta com você. Não pare diante das lutas, não pare diante das afrontas, dos confrontos, dos gigantes que estão se levantando para parar o teu chamado, para parar aquilo que Deus quer fazer através de você. Amém? Então se posiciona nisso, porque Deus está falando com muitas pessoas agora, para que você vença os desafios. Veja que não foi a pedra que matou o gigante, mas foi a mão de Deus em cima dos recursos que Davi tinha. Davi acreditou que nos recursos que ele tinha, Deus poderia fazer milagres. Pensa no que eu estou te falando, nos recursos que você tem, Deus pode fazer milagres para derrubar estruturas, beleza? E terceiro e último ponto, o sucesso. E isso é tremendo, irmãos, porque a maioria de nós não conseguimos administrar bem o sucesso. E quando a gente tem sucesso na nossa vida, sucesso naquilo que nós estamos fazendo, a tendência é que a gente pense o seguinte: eu sou melhor do que o outro, né? E aí cria-se um problema. Mas olha que tremendo isso, amado, porque se eu não administrar bem o sucesso, eu vou levantar inimigos que na verdade não eram para ser inimigos, eram para ser amigos. Então olha que tremendo, 1 Samuel 18, o versículo 7, e as mulheres, tangendo, respondiam umas para as outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi como alguém insuspeita. Olha que tremendo. O que de fato aconteceu? Eles estão voltando da vitória contra o Golias, Davi com a cabeça do Golias na mão. Olha que tremendo. E aí todo mundo começou a gritar o nome de Davi. Sucesso total. No desafio ele teve sucesso total. E as mulheres começaram a fazer uma canção elogiando a Davi, dizendo assim: ó, o rei Saul é bom, o rei Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E aí o Davi deve ter feito alguma coisa ali, né, com aquele elogio, porque ele era um garoto, sem conhecimento, sem controle, sem equilíbrio emocional,
que despertou no Saul uma inveja e uma preocupação. Qual? Esse camarada pode tomar o meu trono. E a partir dali, o Saul tentava matar o Davi. Está dando para entender? Então, às vezes, o sucesso que Deus está te dando, ao invés de você administrar esse sucesso de uma forma equilibrada, o que acontece? Nós não fazemos isso. E aí nós geramos nas pessoas que estão à nossa volta, pessoas como o rei Saul, por exemplo, que poderia ser alguém que iria ensinar o Davi, que iria passar para ele um legado, se tornou um inimigo. E a partir de alguns momentos aí, Davi vive a sua vida fugindo do rei Saul, que era o sogro dele. Ele já era da família do rei Saul. Então, o que eu queria que você pensasse nessa palavra sobre equilíbrio emocional é que se você não tiver equilíbrio, você não vai entender o seu chamado, não vai entender os desafios e principalmente não vai conseguir administrar o sucesso que Deus vai te dar, seja na sua profissão, seja com a sua família, seja no seu ministério. Às vezes nós temos o sucesso na família e a gente fala assim, na minha família não é assim. A gente compara, a gente olha para a família de alguém e fala, não, lá na minha casa, a minha família não é assim. Cuidado, porque Deus está te dando sucesso em uma área, mas você precisa ter equilíbrio para administrar esse sucesso. E assim, você não vai levantar pessoas que possam ser seus amigos, para te ajudarem a chegar no seu destino e transformar essas pessoas em inimigos, que ao invés de te ajudarem a chegar no destino, vão torcer para que você não chegue. Deu para entender? Então, 3 coisas tremendas nós vimos aqui: o chamado, o desafio e o sucesso. E isso tem acontecido na nossa vida. Deus tem nos chamado, temos vencido os desafios um atrás do outro e temos tido sucesso na nossa vida cristã. Agora, vamos ter equilíbrio para administrar esse sucesso, para que possamos chegar no destino que Deus nos preparou. Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra e que você tenha equilíbrio para viver uma vida maravilhosa, com Deus, com a sua família e com o próximo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.